bastidores da gravação, né, Bela? Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo pra muita gente vai soar estranho. Falar assim, é louca? Sou louca. Mas tirando o fato que eu sou louca, vim primeiro agradecer vocês por esse ano que vocês estiveram comigo. O ano de 2020 foi um ano muito desafiador pra todo mundo. Eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 31 de dezembro mesmo. Hoje, tá em São Paulo, tá um tempo nublado, meio calor, meio frio. E eu resolvi gravar esse vídeo até pra finalizar o nosso vlog, mas nós tivemos aí vídeo todos os dias durante o mês de dezembro, exceto 2 finais de semana, sábado e domingo, que foi depois dessas intercorrências que eu acabei ficando um pouco off. A gente já tá pronta pro ano novo, já mesmo. Sabe o que eu vou contar pra vocês? Mamãe tá grávida. Sim, eu vou contar pra vocês que sim, eu estou grávida. Por mais que eu tenha contado aqui pra vocês... que eu já tenho contado pra vocês isso aqui, tem muita gente ainda que não tem paciência, não tá com tempo de acompanhar os vídeos. Realmente a demanda de vídeos foi muito grande em dezembro e tem muita gente que perdeu, e todos os dias no meu Instagram tem muita gente perguntando: tá, peraí, calma, você tá grávida ou não tá? Não entendi. Você tava desde aquela vez que você perdeu, era mentira? Não, gente, não era mentira, eu não sou louca a esse ponto de inventar uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Gente, ela tá fazendo pose pra vocês no fundo do vídeo. Então, como os vídeos da Five foram muito grandes, assim, muitos vídeos, perdeu um pouco o controle, né? Eu acabei perdendo o time do negócio de contar pra vocês de forma cronológica, rápida e fácil de todo mundo entender. Então, eu quero agora fazer um resumo breve de todo o meu trajeto até estar com essa bênção na minha barriga. Tudo começou em janeiro desse ano de 2020, quando eu decidi de fato que eu ia fazer fertilização in vitro. Eu já tive essa ideia alguns anos antes, conforme as coisas foram ficando muito ruins, assim, de relacionamento, de pai, de filho. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu quero tanto ser mãe, quero tanto dar mais um irmão pros meus filhos, principalmente pra Bela, que é pequena ainda. Eu vejo como faz falta um irmãozinho ali perto. O beijo é mais individualista. O Bernardo, eu nunca senti essa necessidade de dar um irmão pro B. Ele sempre foi muito sozinho, assim, como eu. Mas ela sempre sentia necessidade, sabe? E eu não queria me relacionar com ninguém agora. Então por que eu ia ter que me relacionar com qualquer pessoa só pra ter um filho? Se a nossa ciência evoluiu nesse tanto, né? A medicina evoluiu num nível que a gente consegue ter filho com um cara de outro país até, como foi o meu caso. Vocês são muito lindos. Vocês são muito lindos. Eu tô grávida. Então, Natal ontem. Era Natal ontem, gente, agora é ano novo. Decidi de fato que eu ia fazer fertilização in vitro. Começou a busca por médicos profissionais, clínicas. Foi quando eu encontrei o Rafael Portela. Ele é embriologista da clínica Gênix. E aí foi quando eu fui conhecer a Gênix, eu me apaixonei assim. Oi, eu sou a diretora dela. Eu tenho que contar o que ela tem que falar. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer na clínica Gênix. E o Dr. Rafael Portela falou assim: você vai fazer aqui, você tem que fazer com o melhor. O melhor nessa área é o Dr. Rodrigo Rosa. E me apresentou o Dr. Rodrigo Rosa. Em fevereiro eu fui na consulta com ele. Tudo isso tem gravado, mas eu vou fazer um vídeo só, resumidamente, todo o meu processo de FIV. Mas se vocês quiserem ver, o realzão, ele é muito interessante, porque tem muita informação de qualidade, dos melhores profissionais. Então se você tá pensando em fazer FIV, se você tá passando por esse processo, eu indico você ter uma playlist aqui chamada FIV, Minha Fertilização In Vitro, e que vocês vão acompanhar tudo lá, porque, nossa, lá tem coisas que nunca foram mostradas no mundo inteiro, assim. Se a pessoa da Gênix gravou pra mim, informações do Dr. Rodrigo Rosa. Assim, é um conteúdo rico de verdade. E aí eu fui conhecer o Dr. Rodrigo Rosa, ele me passou uma série de exames, dentre eles o antimuleriano, que mede a reserva ovariana da mulher. Então a gente viu que a minha reserva era muito boa e que eu ia ter grandes chances da extração de óvulos, de ter bons óvulos. Enquanto isso, eu fui na Fairfax, que é o lugar onde você compra o sêmen. Então eu entrei lá em contato com eles, fui conhecer a empresa e vi que eles eram uma das melhores empresas de sêmen internacional. Primeiro, sêmen nacional e internacional. Por que sêmen internacional?
internacional, porque ele é de muito melhor qualidade. O embriologista e o médico indicam um sêmen internacional. E porque você tem muito mais informação também do doador de sêmen. É doador, porque lá nos Estados Unidos eles ganham $1.000 por doação. Então, elas me passaram ali a senha, tá? Como é que eu ia escolher meu doador. E aí você coloca tudo o que você quer. Você pode colocar cor do olho, cor de cabelo, tipo sanguíneo, nacionalidade, descendência, já tem filho, não tem. Você pode colocar tudo e você vai analisar em cima ou das características físicas ou das características de saúde. Por exemplo, o doador que eu escolhi, eu vi muito sobre a saúde dele, como é que era. Tem teste de tudo, assim, sabe? Então você... E só tá lá os que já são bons de saúde. Mas tem algumas coisas que eles têm... o gene recessivo para alguma doença. Não necessariamente o doador tem a doença, mas ele tem o gene dentro dele. E se você também tem, aí o seu filho com certeza vai ter uma doença que nem você nem o doador tem, mas você tem os genes recessivos. Então na Fairfax você consegue acompanhar tudo isso também. Escolhido o doador de sêmen, é hora de você fazer o pagamento e dele vir para o Brasil. O meu veio super rápido, porque foi bem no limite da pandemia. Por exemplo, o meu, se eu não me engano, chegou dia 10 de março. E aqui o mundo parou dia 16, né? Então quando o sêmen chega no Brasil, aí você pode fazer a coleta de óvulos e todo o processo. Como eu falei pra vocês, ele chegou no limite da pandemia e o mundo parou. E aí a gente não pôde fazer nada. Então o sêmen ficou congelado lá na Gênesis pra eu poder fazer tudo isso. Eu só pude voltar a fazer tudo isso em maio, se eu não me engano. Acho que foi em maio que eu consegui ir fazer a retirada dos meus óvulos, mas geralmente é direto, assim, chegou o sêmen, ou se você vai fazer do seu marido, já faz a retirada do óvulo, e dependendo do seu caso, mas geralmente no próximo ciclo já é a transferência de embrião. Eu quis fazer tudo isso na pandemia, então foi tudo muito demorado. Fiz a retirada de óvulos, eu tive, se eu não me engano, 15 bons óvulos, foram todos eles fertilizados. Dos fertilizados, se eu não me engano, foram... Gente, já tá tudo gravado, mas mais ou menos isso. Se eu não me engano, foram 13 que foram fecundados. Dos 13, eu acho que 7 chegaram a blastocisto, que é o top 10, o queen, o máximo. Então eu tive 7 bons embriões. Pode mandar analisar, porque se você implanta em você um embrião sem analisar e por acaso ele é aneuploide, ele tem síndromes. Então ou ele vai nascer com síndromes, ou você vai abortar, ou ele não vai nem implantar, vai dar negativo direto. Então, como as chances eram muito boas de eu ter bons embriões, porque o doador tinha uma idade boa, sem doença, sem nada, eu também tinha uma idade boa, tudo isso eu fiz com 33, 34, 33 para 34, eu comecei com 33 e fiz 34 no meio do caminho. E aí, então eu fiz de 2 em 2, então eu analisei 2 primeiro, já deram de cara, euploides, os 2 eram do mesmo sexo, você pode saber o sexo nessa hora, eu preferi por não saber, depois que tudo aconteceu eu fiquei sabendo. E aí chegou a hora de você transferir, né, só que você só podia transferir no próximo ciclo. Eu também tive que esperar mais um pouco por conta da pandemia, tudo fechou, tudo ia abrindo e fechando aqui, tive que esperar mais um pouco. E aí chegou o ciclo da minha transferência. Eu vou ser repetitiva, porque eu preciso que quem quer saber sobre isso, veja a playlist, porque lá tem o dia da transferência, tem o que eu senti, tem retirada do óvulos, como é, que medicamento que toma, porque antes de você retirar os óvulos, tem que ficar assim, injetando hormônios, e é um processo que vale a pena ver se você for passar por isso. Chegou o ciclo da minha transferência de embriões. Eu tava tão confiante, a confiança acabou me traindo. Quem foi acompanhando os vídeos em tempo real viu, e eu fui postando em tempo real mesmo, tudo foi em julho. Eu tava muito confiante, eu tinha certeza absoluta que ia dar certo. Eu não indico pra ninguém não ser confiante, tem que ser confiante, só que você tem que ser confiante com responsabilidade. Eu fui um pouco irresponsável, porque em certo momento eu fiz a transferência, minha progesterona tava baixa, tava 7, tem que estar acima de 10 pra dar tudo certo. E aí o médico pediu pra eu tomar uma progesterona injetável. Eu comecei a tomar. Deu os 9 dias, eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. Quando deu positivo, quando essa progesterona acabou, eu parei de tomar. Falei,
tô grávida, meu corpo vai saber trabalhar. Eu não tinha ideia do como é que era a FIV, que era uma ciência minuciosa. Eu falei assim, meu, eu já sou mãe de 2, assim, naturalmente. Então, agora que meu corpo viu que eu tô grávida, vai que vai a gravidez, né? E não foi bem assim. Depois de uma semana, infelizmente, eu tive um sangramento, fui pro hospital, já não tinha nem mais saco gestacional, já tinha perdido, medi a progesterona e ela tava zerada. Então, realmente, a gente supõe que seja por causa da progesterona. Essa perda foi muito difícil, porque como eu falei pra vocês, eu tava no céu, confiante, tava tudo certo. E aí eu fiquei um tempo sangrando, foi muito complicado, os médicos foram conversando comigo, mas foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Porque assim, eu fiz a transferência e decidi que ia mudar de casa, porque eu sabia que eu ia ficar grávida, ia dar tudo certo, meu apartamento era muito pequeno, então eu resolvi mudar pra esse apartamento gigantesco por causa da gravidez, porque ia ter mais um filho, tava tudo certo. Então, além da progesterona e tal, eu não tive um repouso muito adequado, eu fui fazer a mudança, foi bem na época da mudança, tipo, exatamente, tanto que no dia que eu perdi, foi o dia da primeira noite aqui, foi muito difícil, muito difícil. E aí, bom, aí passou um tempo, a gente falou assim, vamos tentar de novo? Vamos. Meu médico quis fazer dessa vez um ciclo natural. Então, o que significa? A gente não ia induzir nada, a gente não ia tomar hormônio nenhum, nem progesterona, nem ia tomar pro endométrio crescer, ia ser naturalmente. Então, a gente fez esse ciclo natural, aí eu fiz tudo certinho, eu tomei suco da transferência, eu fiz o repouso, fiquei quieta, repouso naquela também, porque no dia que eu fiz a transferência, eu peguei o carro e fui viajar com meus filhos, porque eu tinha uma viagem marcada. Então não era muito assim de ser irresponsável. O médico, ele faz, tanto que tem mulher que faz, que não é de São Paulo, e viaja no dia seguinte, porque ela não é de São Paulo, ela volta pra casa dela, então não, sabe? Então, também eu parei de ficar me culpando também com essas bobeiras, aí peguei o carro e fui viajar. Bom, o que também você fazer assim com o acelerador e o freio também, bom, o ciclo natural deu errado não, deu negativo. E aí meu médico falou assim, vamos direto. No dia que te descer, a gente já começa os hormônios, dessa vez vamos fazer no que deu certo, vamos fazer com hormônios, não sei que o artificial que eles chamam. E no dia que te descer, a gente começa. No dia seguinte que deu negativo, me desceu. Ele falou, bora, toma Primogina, começa. Passou a terceira transferência. E eu tive que analisar correndo o embrião. Então aqueles dois que eu tinha analisado, que eram euploides, que eram normais, eram 2 meninas. E aí dessa vez eu não teria tempo de mais nada, eu só teria tempo de ver se é euploide ou se não é, porque eu comecei o ciclo e geralmente, por exemplo, pra mim, quanto tempo demora depois que te desce pra fazer a transferência? No meu caso, nas artificiais, né, foram mais ou menos 18 dias, na natural foi ali nos 14, 15 dias, porque é bem quando você tá no período fértil. Mas nas artificiais foram 18 dias, então a gente tem muito pouco tempo para poder analisar um embrião, então eu teve que fazer correndo. Comecei a tomar a Primogina, comecei a ver o tamanho que tava o endométrio. E aí o endométrio chegou na espessura correta, comecei a tomar progesterona, Dufaston, via oral, via vaginal também. E chegou o dia da transferência. Falei, eu vou fazer tudo diferente dessa vez. Vou sem filho, porque até então eles tinham comigo nas outras, ficaram comigo na sala, fui viajar, fui dirigindo, né? Como eu falei. Dessa vez eu falei assim, vou sozinha, vou de Uber, volto de Uber, chego em casa, fico deitado o dia inteiro, não faço nada, fico de repouso mesmo. Então foi isso que aconteceu na minha terceira transferência. Passados 6 dias, eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. E aí a gente tá com esse bebê na barriga, né? Quem que é muito irmãozinho? E aí desde então foi um pouco complicado, eu tive sangramento durante um tempo. Então eu vou fazer um vídeo ainda do tempo de gravidez, de semana, de hora da gravidez, mas o início da minha gestação foi bem complicado, ia saindo assim, pedacinhos de coisinhas marrons, assim, né, quando eu me limpava do xixi, eu ficava de papel o dia inteiro por causa do Trogestan, porque ficava saindo o Trogestan, e eu via no papel. E eu tive que ir no hospital, e aí a gente não sabia direito se era algum problema da anidação, ou se era anidação tardia, que é quando o embrião implanta ali no útero, mas isso, assim, passou durante semanas, e esse sangramentinho saindo, até que a gente parou depois, então deu tudo certo, mas eu nunca pude parar a progesterona. Quando chegou no tempo que eu poderia parar a progesterona, eu fiz um ultrassom e nele foi descoberto o descolamento de placenta. E ele tinha um tamanho, e aí a partir daí eu fui fazendo o controle dele.
ele aumentou, e aí foi me indicado repouso absoluto, e desde então eu não saí mais de casa, não saio, não faço nada, tento fazer o mínimo de esforço possível que eu consigo, porque eu sou mãe deles, né, o B, graças a Deus, tem um pai muito presente, muito maravilhoso, e que tá cuidando do B nessa época pra mim, então eu e o B, a gente tá falando por FaceTime, ele tá lá viajando com o pai dele, mas dela não tem o que fazer, eu tenho que cuidar, né. E é um pouco frustrante, porque eu quero fazer de tudo. Agora eu tô cuidando de 2 filhos, né? O que tá na barriga e ela. É claro que da barriga é mais frágil, eu não posso deixar ela de lado também. Mas ela é muito compreensiva. Ontem ela falou assim, você pode me ensinar a me limpar de cocô? Porque aí você não precisa nem levantar pra me limpar. Ela é um anjo essa criança. Linda da minha vida. E aí a gente, mesmo assim, nesse repouso praticamente absoluto que eu tô vivendo aqui dentro de casa, fiz mais um controle de ultrassom e infelizmente agora a outra borda da placenta também tá descolando, já tá descolada. O resumo da minha FIV é isso, como eu falei pra vocês várias vezes, tem vídeo em tempo real, assim, de cada um, eu contando as sensações, os medicamentos, falo o nome dos medicamentos, se você tiver curiosidade, pra você questionar o seu médico, saber como é que é. Só sei que esse meu médico, assim, tudo que ele fez foi de muito sucesso, muitas seguidoras conversam comigo sobre FIV, eu às vezes me assusto, tem uma delas que esses dias me contou que foi fazer a transferência e o teste, o resultado da progesterona ia sair depois de alguns dias. Jamais um médico faria isso. Você só pode fazer a transferência se você chegar com o teste da progesterona do dia anterior, para ele saber se você tem que injetar a progesterona ou não. Depois de alguns dias já foi o tempo de implantação do embrião, você já perdeu ali, né? Então eu acho que assim, vale a pena fazer com a Gênesis, com a Fairfax, com o Dr. Rodrigo Rosa. Eu fiz a acupuntura esse tempo todo com a doutora Alessandra, o arroba dela é Ponto da Fertilidade. A acupuntura ajuda muito na implantação, nisso tudo, na ansiedade, na calma. Tô aqui, esse é meu relato. Esse meu bebezinho tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse nene, coisa mais linda de mãe. E você tá aqui, essa é a minha bebezoca. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada quem tá comigo durante esse ano todo, quem acompanhou tudo isso. Tá sendo delicioso a gente no último dia do ano falar: estou grávida. Não deu certo, toda a luta deu certo, ainda não cheguei no topo. Eu vou chegar no topo na maternidade com o meu bebezinho aqui. E espero que vocês estejam até lá comigo. Muitos beijos, um feliz ano novo pra vocês, com muita responsabilidade. E que todo mundo seja feliz. Tentando deixar aqui a minha força. O meu caminho não foi fácil, não está sendo fácil. Eu desejo pra vocês muita força, muita fé. E eu sei que ninguém vai entender o que vocês passam, a não ser outra tentando. Feliz ano